paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Rubens. Eu quero compartilhar uma visão que eu tive nesta madrugada do dia 3 de outubro de 2023. Uma visão por meio de um sonho que perturbou muito a minha alma, me deixou muito inquieto, muito preocupado. Nesse dia 3, por volta das 4 horas da madrugada, eu levantei muito aflito, muito preocupado, devido ao sonho, a visão que eu tive à noite, que por sinal foi tão real, e parecia que eu de fato havia estado lá, e me pareceu tão real e tão perturbador ao mesmo tempo, e eu passei o dia inteiro meditando, e agora decidi compartilhar com os irmãos do grupo, e fica aí um alerta a quem tiver interesse. Acredito eu ser, quem sabe, uma mensagem, um alerta de Deus, um aviso para que a gente esteja sempre preparado. Eu sonhei que as pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente, estavam levando a vida como de costume, uns trabalhando, outros indo de cá e de lá. Eram dias comuns, dias normais, quando de repente algo muito catastrófico e ao mesmo tempo algo gigantesco aconteceu repentinamente. Foi tão repentino que aconteceu que as pessoas não tiveram tempo para se preparar, para se prevenir. Simplesmente aconteceu e eu pude ver todo aquele cenário de horror. Era cidades incendiadas, carros virados, pessoas mortas. E as pessoas estavam perplexas, apavoradas, essa é a palavra. Elas estavam apavoradas, elas tentavam fugir, mas não tinha para onde fugir. Elas queriam fugir, elas precisavam fugir para algum lugar, porém não havia para onde fugir. E elas estavam sentindo uma dor terrível. Eu pude sentir essa dor. Na visão onde eu estava, eu sentia aquela aflição tão grande. E elas diziam: eu não acredito que isso está acontecendo. Não, isso deve ser um sonho. Isso não deve ser real. Não, isso não está acontecendo. E uns se matavam, uns tiravam a própria vida. Outros corriam desesperados, apavorados, sem rumo, sem saber o que fazer, sentindo dor de perda, porque haviam perdido seus entes, seus filhos, seus parentes, amigos, e o mundo estava um completo caos. E foi algo tão violento, tão repentino, que todos foram tomados de um pavor muito grande. O pavor que tomava conta das pessoas era muito grande. E eu me encontrei no meio de tudo isso, e muitas pessoas estavam ali preocupadas com seus entes queridos, com seus filhos que estavam na escola, preocupados com seus parentes, mas não sabiam o que fazer. Estavam como quem está perdido, desacorçoado, sem rumo, sem direção, sem ter para onde correr, sem ter para onde ir. E todos foram pegos de surpresa, inclusive os mais ricos. A elite, ela foi pega de surpresa. Toda a humanidade, ela foi pega de surpresa. E aquela cena era de muita tristeza e horror. E no meio de tudo isso eu tentava fugir com a minha família para algum lugar. Eu me recordo de alguns irmãos da igreja que estavam comigo nessa fuga, sem direção, sem lugar. Foi então que alguém me apareceu, um homem, um ser celestial, mas ele tinha a aparência de um homem normal, mas não era um homem humano, porque ele era muito sábio, ele sabia para onde nós deveríamos correr.
E ele me mostrou o caminho e ele disse: olha, grave bem esse caminho. Grave bem esse caminho, porque é por aqui que você deve percorrer. E ele me levou por um caminho, no meio daquele caos todo. Ele foi me mostrando o caminho por onde eu deveria ir, até um lugar onde havia um equipamento. E esse homem que me conduziu até esse equipamento, uma espécie de impressora, algo semelhante a isso, e ele imprimiu um papel e disse: olha, você não pode perder esse papel de jeito nenhum. Esse papel é o que garante a tua salvação e a salvação da tua família. É o que garante a tua entrada. Você segue pelo caminho que eu te mostrei, porque lá em cima da montanha, e ele me disse que eu deveria fugir para as montanhas, para os montes, para os lugares altos. E ele dizia: lá em cima da montanha, os ônibus do exército, porém não era um exército, eu não me lembro de ser um exército terreno, mas acredito ser algo muito maior. E vocês precisam correr para lá, e você não pode perder esse papel de jeito nenhum, porque você tem que embarcar naqueles ônibus. Leve as pessoas, conduza as pessoas, conduza a tua família até lá e não perca esse papel. É a garantia de entrada da tua família nos ônibus. E ele me advertiu várias vezes para que eu não perdesse aquele papel, porque aquele papel estava ali com o meu nome, com a permissão para que eu pudesse embarcar nos ônibus. E eu me lembro que eu fui enfrentando muitas dificuldades e passei por lugares muito, muito difíceis. As pessoas estavam num caos, sem saber, sem direção. E eu havia sido alertado que eu deveria esconder aquele papel e não falar sobre o papel, apenas conduzir a minha família e alguns irmãos que estavam junto, né? E foi então que no caminho, um coronel, ele me para e diz: olha, infelizmente, desta família, eu sei qual é a família, inclusive essa família é da nossa igreja, mas ele disse: infelizmente, só tem vaga para 2 pessoas dessa família, e um dos filhos dela não poderiam entrar. E é claro que eu entendo que Deus fala por meio de enigma, e esse coronel disse: infelizmente não tem como eles embarcarem todos eles. Ele falava de alguém que estava comigo, que essa pessoa pertence à nossa igreja, e que essa pessoa, um membro da sua família, não poderia embarcar no ônibus, que apenas o casal e mais alguns filhos, porém seria deixado para trás um dos filhos, mas porém não era para mim comentar, era para mim seguir em frente e não falar nada sobre o assunto, para que eles não desistissem, para que eles prosseguissem lá, fosse com a esperança de que eles permitissem, né, aquele membro da família poder entrar de última hora, mesmo não tendo o convite, não tendo o papel, não tendo a permissão. E ele dizia que os lugares estavam bem certos, estavam bem contados, né, e aqueles que estavam destinados a ser salvos, esses já estavam selecionados. E eu fui por aquele... E eu me lembro que começou uma perseguição, mas gigantesca, como se nós nunca experimentamos uma perseguição tão grande. E as pessoas que estavam nos lugares mais baixos, e ao mesmo tempo era uma perseguição diabólica de demônios e seres espirituais, e perseguiam aquelas pessoas, e muitos eram mortos, eram capturados, eram pegos, né, por aquelas entidades e eram destruídos. E eu prossegui pelo caminho, me escapando. Eu vi membros, pessoas que caminhavam comigo, pessoas do meu cotidiano, pessoas da minha proximidade, que sucumbiram no meio, não conseguiram atravessar, não conseguiram passar aquela dificuldade, sucumbiram, eles foram capturados, eles foram pegos, foram mortos. Eu lembro de alguém que foi arrastado e eu fiquei olhando aquilo apavorado e não podia fazer nada, porque aquele ser que eu não sei explicar o que era aquilo, o que representa aquilo, mas ele era algo muito estranho, ao meu ver, muito diferente de tudo que eu já vi.
e capturou aquela pessoa e arrastou aquela pessoa para o seu covil e levou a pessoa para o covil e eu nada pude fazer. Eu pensei, eu vou enfrentar esse monstro e tentar salvar a pessoa, mas eu pensei, se eu enfrentá-lo, ele com certeza vai me destruir, vai me matar também, e eu vou ser capturado junto. E eu tenho uma missão a cumprir, eu preciso chegar até o objetivo, eu preciso chegar até o lugar da salvação, porque essas pessoas alguns estão indo comigo, eu estou com esse papel, porque esse papel é o que vai mostrar, né, o embarque no ônibus. Eu não podia perder aquele papel e estava muito preocupado com isso, então decidi que fosse sacrificado aquele irmão, porque nada eu podia fazer. Mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa para salvá-lo, eu não poderia fazer nada para salvá-lo. E continuei seguindo o caminho. E eu ouvi um comentário de algumas pessoas no meio desse caminho, diziam: essa elite ela apodreceu mesmo. A elite global, os poderosos, as pessoas importantes, os ricos, os magnatas, eles estavam se referindo, eram militares, estavam dizendo: essa elite é como um câncer na humanidade, elas se corromperam, elas estão podres. Eles falavam isso, a ganância dele transformaram eles num câncer para a humanidade. E eles falavam, agora olha a consequência, olha tudo que está acontecendo, olha a desgraça que está sobre toda a humanidade, né? Porque essa elite, na verdade, é como um câncer, e essas pessoas precisam... algumas pessoas estavam sendo salvas, algumas que foram selecionadas, escolhidas a serem salvas, porque os demais não se podia fazer nada, eles não tinham papel, não tinham bilhete, o número de ônibus era contado. E eu segui no meu objetivo, ouvindo aquele comentário sobre as elites que haviam se corrompido e que eram como um câncer na humanidade. Segui em frente, segui o meu caminho até a chegada onde estavam parados os ônibus e toda aquela tropa de militares muito bem armados. E foi então que eu ouvi mais uma vez o comentário de alguém dizendo: olha, infelizmente não tem vacina para todo mundo. Não há vacina para todo mundo. Só um número exato e certo de pessoas poderiam se vacinar, porque não tem vacina para todos. E infelizmente não haverá o que fazer. E se tratava também dos membros dessa família que o coronel havia falado comigo e me advertido muitas vezes que não era para me falar nada, deixasse que a família, porque um dos membros não poderia embarcar. E lá no final, na entrada do ônibus, ele me explicou por que não poderia embarcar, porque não tinha vacina para todo mundo. Então eu acordei muito preocupadíssimo.